Abra comigo a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 7. 2 Reis, capítulo 4. Do versículo 1 ao 7. Como tanto Lucas quanto a própria Isabel falou agora há pouco, uma chuva dessa, depois de uma semana, quase terminando ali de trabalho, você está aqui nessa noite, é um privilégio muito grande. Então quero louvar a Deus pela sua vida e louvar a Deus também por aqueles que estão nos acompanhando pela internet, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram. Louvado seja o Senhor por isso. Amém? 2 Reis, no capítulo 4, do versículo 1 ao 7, é uma passagem, creio eu que muitos aqui já foram ministradas por ela, creio eu que de alguma forma o Senhor já falou conosco, de uma ou outra maneira, mas eu quero trazer a palavra nessa noite, e você que vai anotar, o tema da palavra é da incerteza à resposta. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, da incerteza à resposta. Sabe, isso é tremendo e eu quero compartilhar sobre aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. E diz assim: certo dia, a mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu: o teu servo, o meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: a tua serva não tem nada além de um pequeno jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá pedir emprestadas vasilhas vazias a todos os vizinhos, mas peças muitas. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e separe as que foram enchendo. Ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Ele, porém, respondeu: já acabaram. Então o azeite acabou. Versículo 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. Você e os seus filhos viverão do que sobrar. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor Deus, o Senhor está aqui. Nós sabemos que o Senhor está aqui, porque a tua palavra nos garante que onde tiver um ou mais em teu nome, ali tu estás. Então nós tomamos posse dessa palavra. Pai, nós nos colocamos como bons ouvintes da tua palavra nessa noite. Que tudo aquilo que venha a ser falado encontre repouso. Oh Deus, não apenas, Deus, de algo que nós vamos achar bonito ou sair daqui edificados na alma, mas sim no espírito. Algo que realmente venhamos compreender e entender a direção que o Senhor tem para nossas vidas. No nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar. Quero ser bem prático, bem objetivo. Irmãos, nós vivemos dias trabalhosos. Nós vivemos dias em que de fato todo o poderio, digamos assim, limitado do inferno, preste atenção, todo o poderio limitado do inferno está sendo direcionado à igreja de Jesus. Sabe por que eu digo isso? Porque mais do que nunca, ou seja, em nenhum momento da face da igreja na terra, se viu tantas as confirmações de que Jesus estaria voltando. Não existe em outro tempo tanta realidade presente na sua palavra, de sinais que estariam claros para nós da volta de Jesus. Eu vejo que de alguma maneira aquilo que parecia que era dúvida para alguns, hoje se tornou tão verdadeiro quanto essa mesa que eu posso pegar, assim como a cadeira que você está sentado. E existe uma palavra direcionada para mim e para você em todo o tempo, que o nosso Deus, Ele é poderoso, e Ele enviou o seu Filho para que eu e você nos sujeitasse a uma palavra que é divina. Jesus então obedeceu ao seu Pai aqui na terra, falando da eternidade, falando do Pai, falando em todo momento.
Então eu e você somos frutos de alguém que decidiu fazer aquilo que o seu pai queria. Decidiu fazer exatamente como manda o figurino do que é expressar o amor de Deus na terra. Como que ele fez isso? Se entregando por mim e por você. Quantos aqui entregaram sua vida a Jesus? Ele se tornou o nosso Senhor e Salvador. Dentro desse ambiente de senhorio de Deus na nossa vida através de Jesus Cristo, o diabo tenta ao nosso derredor, como diz a palavra, um leão rugindo, querendo nos devorar, querendo tirar o propósito de Deus na nossa vida, fazer com que eu e você perca aquilo que o Senhor vem construindo dentro de nós. E isso eu posso falar de várias situações, eu posso falar de vários momentos, seja na escassez, seja na fartura, seja na alma, seja enfim, em todos os lugares há um projeto. Eu costumo dizer isso, a igreja sabe que se existe um plano de Deus de eternidade, de vida eterna, de um lugar de paz, de um corpo glorificado, de um ambiente onde não tem ranger de dentes, num ambiente de paz eterna, também existe um ambiente preparado para aqueles que não se sujeitam. E isso não é eu que estou falando, é o que a Bíblia diz. Diga assim, existe sim, fale forte, existe sim, céu e inferno. Então nós não podemos sair desse ambiente, porque parece que hoje, se falar desses dois temas, olha, espanta pessoas da igreja. Sabe, você falar do inferno, você falar de pecado, você falar sobre isso, espanta as pessoas. Não, você tem que falar daquilo que realmente elas precisam ouvir. E o que as pessoas precisam ouvir hoje é o que o Senhor já fez, é isso, aquilo, outro. E tira a condição de morte, porque o evangelho, irmãos, é morte para si mesmo. Quem crê assim que o evangelho é cruz? Levanta a mão e diga assim, eu creio assim. Então nós não podemos andar, sabe, como quem não quer nada, como as coisas podem acontecer, que eu uma vez salvo para sempre, ou coisa desse tipo. Não, não é assim. Irmãos, o céu, ele é um lugar que a gente tem que, sabe, obedecer ao Senhor, não só no culto de quinta-feira, não só no culto de sábado nos jovens, não só no domingo no culto da família, é todo dia. Diga assim, uma vida com Deus é 24 horas. E nós precisamos entender isso, colocar isso como prática na nossa vida, porque senão nós vamos andar em todo o tempo atrás de uma incerteza, de algo que o Senhor não prometeu. Sabe, nós vamos andar diante de coisas que a gente está buscando, que não é o que o Senhor tem para nós. Porque o que o Senhor tem para nós é vida eterna. Diga assim, vida eterna é o que Ele me prometeu. Os nossos problemas, quem tem que resolver somos nós. A palavra é clara, Jesus veio para dar salvação através de vida e vida em abundância. Jesus não veio resolver os nossos problemas. Agora, quando eu estou conectado a Cristo, Ele habita dentro de mim, eu moro, Ele está dentro de mim, eu estou nele, como diz em João 17, tudo acontece, tudo faz. Tudo aquilo que estava travado, aquilo que que era morto, vive. Por quê? Porque Cristo habita em mim. Colossenses diz que assim como eu recebi a Cristo, vivei nele. Diga para a pessoa do seu lado, viva com Ele. E aqui é uma história muito conhecida, daqueles que meditam sobre a palavra. 2 Reis, o livro de Reis, tanto a primeira quanto a segunda, eu creio que de uma forma ampla, resumindo assim, é para evidenciar clara e evidente, assim, algo muito evidente, de que essas cartas elas foram escritas para mostrar tanto para o povo, quanto para os próprios reis, a diferença daquele que tem um coração entregue nas mãos do Senhor, daquele que não tem. Um rei que realmente se sujeita ao Senhor e o que o povo se alegra, a um povo de bênção, um povo de maravilha, mas também quando um rei decide desobedecer o que Deus está falando. E aqui levantou-se um profeta, o profeta Eliseu, fazendo milagres. E aqui ele começa a trazer uma realidade muito interessante. E eu entendo, irmãos, que quando eu e você vivemos um momento que é natural, de incertezas, seja no nosso relacionamento, seja no que nós estamos fazendo profissionalmente, seja na vida cotidiana em Cristo, porque às vezes não é todo dia que você levanta e diz, nossa, hoje, sabe, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Diga assim comigo, nosso Deus, diga assim, nosso Deus é um Deus de vales, mas também de montes. Quem crê assim, diga amém.
A palavra diz que Ele nos caminha, Ele nos leva a pastos verdejantes, mas também nos livra do vale da morte. Então Deus, Ele faz isso comigo e com você. E o tema dessa palavra fala muito desse ambiente de incertezas, de uma situação de uma mulher que talvez pareça muito com a realidade de alguns. Porque ela disse e procurou o profeta dizendo: ó, seu marido, ou seja, o meu marido que era teu servo, cria no seu Senhor, morreu. E agora o que eu vou fazer? Para os irmãos entenderem, naquela época, os filhos assumiam a dívida dos pais. Então trabalhava-se até se pagar a dívida dos pais. Entenda, ali houve uma procura de alguém que tinha dívidas que o seu marido fez. E de repente um credor, que era a lei, que era o correto naquela hora, podia levar então os filhos para que trabalhasse para o seu senhor até pagar as contas. Só que nesse marasmo de incertezas, houve uma situação pertinente, ou seja, o provedor da casa, o cabeça, o sacerdote, o homem que trazia segurança não estava mais. E eu acho interessante que, tirando essa realidade, e aí você traga para a sua vida hoje, o que você perdeu que tem te deixado com incerteza no seu coração? O que talvez dentro da tua alma, dentro do teu espírito se perdeu? Algumas coisas, por exemplo, pastor, eu não consigo mais orar. Pastor, eu não consigo mais, por exemplo, pegar a Bíblia e meditar sobre a palavra de Deus. Eu não consigo mais, porque, sabe, tudo que está à minha volta está me tirando do foco. A ansiedade, a agonia, a dívida, eu não sei o que o Senhor está falando ao teu coração nessa noite. Mas eu quero te dizer que você vai sair daqui com uma resposta em nome de Jesus. E a primeira coisa eu queria que você abrisse comigo, por favor, em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Aqui Salomão, todo mundo sabe que Salomão escreve o livro de Eclesiastes, já no ambiente da sua vida de maturidade, um homem que sabia que havia tempo para todas as coisas. Salomão ele já sabia que era verdade que muitas coisas no que ele vivia não passava de vaidade. E ele chega nesse versículo 4 e diz assim, ó: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Diga assim, para mim ter a resposta, a primeira atitude é reagir à situação. Ninguém tem resposta de nada com o braço cruzado. Ninguém tem uma resposta de Deus fazendo sempre as mesmas coisas. Talvez a grande incerteza no seu coração hoje é fruto de uma procrastinação. Talvez hoje a grande incerteza que você está vivendo hoje das coisas de Deus, desse esfriamento, seja qual for a situação, é fruto de uma pessoa que acha que vai acontecer assim, de braço cruzado. Nada na minha vida e na sua vida está fora do comando de Deus. Quem crê assim, diga amém. Eu costumo dizer que Deus não está no controle. Quem está no controle da nossa vida somos nós mesmos. Nós nos colocamos nas situações que nós passamos. Porque se existe um plano de Deus, eu tenho que me sujeitar a Ele. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é da forma que eu tenho que fazer, mas sim do plano eterno de Deus. Então, se eu ficar achando que as coisas vão mudar só porque eu entrego cesta básica todo mês, se eu acho que, sabe, as coisas vão mudar porque eu sou uma pessoa, meu Deus, essa pessoa não consegue fazer o mal para uma formiga. Se eu achar que a minha incerteza, sabe, ou o que eu estou vivendo é sempre coisa do acaso, eu nunca vou ter uma resposta daquilo que eu preciso fazer. Bote a mão no seu coração e diga assim: Senhor, eu não quero ser conivente com a inquietude. Tem gente que aprendeu a viver com a inquietude, irmãos. Tem gente que aprendeu a lidar mais com a ansiedade do que resolver os problemas. Tem gente que aprendeu muito mais, sabe, a viver com as desculpas do que parar e dizer assim, não, eu preciso resolver isso. Tem gente que você vai conversar a vida inteira e diz assim, pois é, né? Fazer o quê, né? É assim. Quando que é assim, irmãos? Irmãos, a iniquidade, eu costumo dizer que como fosse um calo. Sabe um calo que você aprendeu e ali não mexe mais? Sabe uma berruga talvez que você tem até de estimação que é bonito ficar fazendo assim no dedo?
ou uma situação que você consegue esconder no pé, seja qual é a situação, você aprendeu a conviver com isso, e aí você procura uma resposta para sair disso. E aqui, esse versículo que Eclesiastes, Salomão está dizendo, é justamente que existe um limite para todas as coisas. Irmãos, quem fica observando, faz assim comigo, ó. Faz assim quem olha para cima. O vento não plantará, irmãos. Se você não fizer o que você tem que fazer, as coisas não vão acontecer. Não adianta, pastor, mas eu tenho orado, pastor, eu tenho consagrado, pastor, irmãos, você pode orar a noite inteira, 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias, sobre um perdão, mas no dia que você decidir, é muito mais poderoso do que a tua oração. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Nós precisamos sair de uma incerteza e buscar uma resposta. E essa resposta, ela está no nosso alcance. Faz assim, eu preciso pegar ela. Faz assim, eu preciso pegar ela. Eu não posso ver, sabe, só observando as coisas. Você acha que é bonito? Não sei se você já percebeu. Aqueles irmãos que passam a vida inteira dando testemunho dos outros. Eu não sei se você já percebeu as pessoas que pegam, geralmente aquele copia e cola de um testemunho de fulano de tal, de um testemunho de fulano de tal. A rede social dele é só falando do testemunho que aconteceu com os outros. E aí você vai conversar com ele e o teu testemunho. Pois é, não sei o que acontece ainda, mas sabe, não veio. Diga assim comigo, eu não posso ver o vento. Diga assim, eu não posso enxergar o vento. Eu tenho que fazer a minha parte. Diga assim, eu vou plantar. Eu vou sair dessa incerteza. Fale forte, eu vou avançar. Eu vou conquistar. Em Cristo Jesus. Essa mulher, ela tinha tudo para entrar no lugar de desespero, sim ou não? Ela tinha tudo para viver uma vida desgraçada, desculpa a expressão. Uma vida de loucura, inclusive de perda de tudo, porque imagina, já houve a perca do marido. E agora vão levar os filhos. E como é que ficaria uma mulher dessa? Eu não sei o que você está vivendo. Talvez você não precise perder coisas para entender que hoje o Espírito Santo está falando com você. Se há incerteza no teu coração, o Senhor está trazendo uma resposta em nome de Jesus. Em Deus não existe estar em cima do muro. Ou é sim ou é não. E Deus quer levantar uma geração que se posiciona naquilo que Ele já respondeu. Diga assim, ó, Cristo em nós, a esperança da glória. Quem crê assim, dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Nós precisamos entender, irmãos. Nós não podemos nos vitimizar, sabe, trazer, sabe, pano de saco. Irmão, nós vivemos um tempo da graça. Não é o pano de saco, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Não é você jejuar e ficar com a cara assim, ó. Não é você achar que, meu Deus, eu estou subindo um monte, meu Deus, não é isso que resolve as coisas, não é só isso, bem dizendo, é atitude, é eu indo partindo para cima. Eu preciso daquilo que o Senhor já respondeu, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quem crê assim? Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos evidenciar aquilo que nós carregamos, nós precisamos presenciar os milagres. A Bíblia diz que os sinais acompanharão aqueles que creem. Quantos creem que Jesus é o Salvador desse mundo? Então os sinais têm que nos acompanhar. Nós temos que orar e os demônios sairão. Nós temos que colocar as mãos e serão curados. Nós temos que ligar na terra e será liberado no céu. Assim que tem que ser a vida do cristão. Tem que ser sangue no olho, você está entendendo? As pessoas têm que olhar para você e ver na sua vida a diferença. Porque você está mais bonitinho, você está de carro novo. Não é isso. Diga assim, não é o externo que identifica. Diga assim, não é o externo que identifica, mas é uma vida diária, cotidiana, do milagre, do favor e a misericórdia de Deus. Agora não adianta de nada. Pastor, ora por mim. Irmãos, orem por mim. Irmãos, eu estou vivendo isso. Irmãos, eu estou vivendo aquilo. Irmãos, eu estou passando por isso. Irmãos, olha não sei o que. Irmãos, o mundo inteiro está conspirando contra você. Será? Quantos sabem aquela história da senhora que foi no médico dizer que estava tudo doendo nela? Lembra?
Chego na frente do médico, o médico me aponta onde está doendo, senhora. Ah, doutor, está doendo meu pé, está doendo minha canela, doendo minha bacia, doendo meu ombro, e tal, e tudo. O médico pegou e falou, me dê seu dedo aqui, senhora. Foi ver o dedo da mulher que estava quebrada. Sabia que tem muitos crentes, irmãos, que acham que o problema é o mundo? Sabia que tem tanta gente que frequenta igrejas, que estão que nem aqueles bebês reborn que estão hoje, sabe? Não cresce, não fala e não come, mas são reborn, sabe? Não tem essa onda agora, aqueles bebezinhos? Tem que carregar para tudo que é lado. Não fala, não dá fruto, não dá vida, mas até que é bonitinho. Até que é bonitinho, vai todo domingo para a igreja, vai no GA, coisa mais linda do mundo. Mas não fala, não come, mas é um bebezinho reborn, sabe? Todo mundo quer pegar. Fulano e tal é querido. Diga para a pessoa do seu lado, nós somos maduros em Cristo Jesus. Precisamos avançar, igreja. Jesus está voltando. Para com isso de incerteza, irmãos. Em Cristo Jesus não há incerteza. Não há incerteza. Pastor, mas eu estou passando por um momento. Irmãos, dá glória a Deus. Diga assim comigo, em tudo, dai graças. Ou você vai aprender a dar graça só quando está tudo bem? Deixa eu dizer uma coisa para você que não entendeu ainda o que o versículo diz, que o homem é provado pelos louvores que recebe. Você acha que quando você está na pior, é onde Deus está dizendo, tadinho do meu filho? Não, Ele está de olho, tudo está dando certo. Porque o Senhor se move. Davi diz assim, o Senhor, tu esquadrinhas o meu coração. Eu falava essa semana para minha filha sobre isso. Filha, a gente acha que se conhece, mas só Deus nos conhece da verdade. Ele nos formou. Então o que você está passando, começa a aprender a dar glória a Deus. Começa a entender que em tudo que você está vivendo, o Senhor quer te ensinar alguma coisa. E Deus, como um pai, corrige o filho a quem ama. E acabou. Balança a pessoa do seu lado. O Senhor está só te amando, querido. Diga para ele, o Senhor está só te amando. Ah, pastor, mas dói. Eu nunca me esqueço, uma vez um irmão pregou, quando a gente estava ali na São Luís ainda, lá na Anita Garibaldi, que quando o Senhor fez o homem, Ele colocou o barro, então começou a fazer o homem. E nesse processo de fazer o homem, é lógico que Ele apertou, porque precisava fazer um braço, furou para botar os dois narizes, e isso, aquilo, outro. Quando Deus está nos formando, vai doer, irmão. Quando Deus quer que você pareça com Ele de fato, porque senão Gênesis 1:26 estaria de uma forma mais ou menos. Façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ou você acha que para você está tudo bem, está tudo certo? Não, está tranquilo, está isso. Não, diga assim comigo, o Senhor tem uma resposta para todas as coisas. E aqui, essa mulher reagiu a essa situação. Volta lá para 2 Reis 4:1, por favor. Ela reagiu, ela chegou e falou assim, ó, o teu servo, o meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Agora, porém, veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu acabei de falar sobre isso. Como você reage aos problemas, escute o que eu vou dizer para você, você que está em casa. Fala muito do Deus que você acredita. Como você reage às situações, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Fala muito do nível de fé que você tem. Quando você se comporta numa situação adversa, vai falar exatamente, você não precisa nem abrir a boca. O teu corpo fala exatamente quem é Deus para você. A reação que eu e você temos que ter nas incertezas é parecida com a dessa mulher. Nós temos que reagir para sair da situação, não reagir para querer que alguém nos ajude. Não é uma resposta a uma pergunta como quem diz, ó, vem fazer por mim, vem buscar, me ajuda. Não, não é isso. Nós precisamos entender que o nosso Deus, eu gosto muito do Salmo 139, um pouquinho mais para frente do que o Lucas leu, que o Senhor tem os nossos dias, todos eles determinados, antes de nenhum deles existir. Então como é que eu posso dizer que o que eu estou vivendo está fora da vontade de Deus? Talvez não está da forma que Deus quisesse que estaria. Está da maneira que eu fiz para estar.
Agora, o nosso Deus, Ele é soberano em tudo que faz. Aonde há, como diz a história, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, seja qual for a situação que eu estou vivendo, Deus, Ele tem sempre o quê? Não uma resposta simples, a resposta. Diga comigo, o Senhor é a resposta. Diga assim, Jesus é a resposta. Em todo o tempo. Então eu reajo de várias situações. Essa mulher procurou aquilo que ela mais viveu ao longo da sua vida. Porque ela testemunhou do seu marido, dizendo assim, ó, o meu marido, olha como diz lá, o teu servo, o meu marido morreu. Se hoje as pessoas olharem para você, o que elas têm visto que você tem servido? Irmãos, Jesus disse o seguinte, não servis a dois senhores, a Deus e a Mamon. Hoje as pessoas que estão ao teu lado, que precisam de uma resposta, elas não vão ver, sabe, elas vão até entrar de um lado e acha bonito, né? Acha legal, mas nada marca tanto daquilo que você decidiu viver. Essa mulher, ela poderia procurar em qualquer outro lugar, mas ela entendeu quem o seu marido serviu. Ela entendeu, porque com certeza, para que alguém visse a vida de Cristo na vida de uma pessoa, sabe para quem vai correr. Hoje nós estamos numa geração que qualquer coisa na internet é motivo de polêmica. Hoje nós vivemos qualquer coisa que está de acordo com aquilo que a gente acha, vamos para a internet e vamos fazer, porque a internet vai e levanta gente de tudo que é jeito, seja apoiando ou seja denigrindo. Infelizmente, as pessoas, elas deixam de reagir conforme Deus quer, para reagir da forma que eles querem. Então diga para a pessoa do seu lado, o Senhor tem uma resposta para você. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 11. Por isso, encorajem e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Irmãos, Tessalonicenses, só para contextualizar você, essa carta, vou usar minhas palavras. Imagina um pastor, ou um discipulador, um líder, que ele olha para as pessoas que estavam sendo discipuladas e vê maturidade nelas. É assim que Paulo se porta a esses irmãos. Ele fica contente com aquilo que ele está vendo. Ele fica contente. Se você pegar o capítulo 5 e ler do versículo 1, ele fala o seguinte, olha, nós que somos da fé, nós não podemos escandalizar porque Jesus está voltando. E ele diz, e deixa claro, dizendo assim, bem claro, vocês não precisam se preocupar, porque o Senhor vai nos buscar. Então ele fala das pessoas que de repente acontece alguma coisa, ai meu Deus, e agora? Sabe aquelas pessoas que... Eu lembro muito do meu pastor, o pastor Álvaro, ele dizia muito assim, que a maioria das pessoas não vem para a igreja por amor a Cristo, mas vem por medo de ir para o inferno. É mais ou menos isso o que 1 Tessalonicenses 5, do 1 em diante, fala sobre isso. Depois você medita na sua casa. E ele fala exatamente sobre isso, mas aqui ele está dizendo o seguinte, por isso, encorajem e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Sabe o que eu entendo, irmãos? Trazendo a relação de 2 Coríntios 4, ela pediu ajuda. Quantos de nós, literalmente, parado como se fosse uma água de poço, sabe? Parado como se fosse encostando tudo que é limo. Você já viu uma pessoa que não faz, que não produz? Sabe a ovelha que ela não gera outra ovelha, ela se torna uma ovelha gorda? Ela, não sei se você já viu na internet, uma ovelha que ela se enche tanto de, não é pelo, né, que chama, né? Lã, desculpa. Uma ovelha que ela amadurece, ela nunca gera fruto, a lã dela vai tomando conta dela, que daqui a pouco não vê mais o olho, não vê mais a orelha, e ela acaba morrendo. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos cheios de uma igreja em que as pessoas, elas se ferem por qualquer coisa. Elas se acham e, sabe, não pode falar desse jeito comigo. E aqui diz que um verdadeiro amigo, outro versículo, Provérbios fala sobre isso, né? Que um verdadeiro amigo, faz assim comigo, afia, faz no seu rosto assim, ó, afia
o rosto do outro amigo. Sabe o que é isso? Peça ajuda. Peça ajuda. Peça. Pastor, mas eu já pedi ajuda. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Não é porque alguém pegou um princípio e deturpou esse princípio, que esse princípio deixou de ser um princípio. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Não é porque você teve uma má experiência, que essa experiência vai ser, a tua bengala para o resto da vida. Ou seja, eu não abro minha vida com ninguém, eu não peço mais ajuda para ninguém, porque quando eu fui pedir ajuda, em vez de fazer isso, fizeram isso, aquilo, outro. Deixa eu te dizer, às vezes você está perdendo o céu por causa disso. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa noite? Essa mulher ia perder os filhos, mas ela correu para pedir ajuda. O que eu faço para pagar essa dívida? O que eu preciso fazer, irmãos? Pelo amor de Deus, se você tem um problema, procure os pastores da casa. Se você não quer procurar os pastores da casa, procure os líderes da casa. Mas peça ajuda. Sozinho ninguém vai lugar algum. O que Paulo está dizendo aos irmãos aqui é exatamente isso. Por isso, encorajem e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Quantos se sentem cuidados aqui? Eu me sinto, irmãos. Eu tenho pessoas que cuidam do meu coração. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. E isso é um dos motivos da gente estar de pé. Porque aquele que pensa que está de pé, cuide para não cair. Diga para a pessoa do seu lado, não ande sozinho. Fala para 2, 3 aí, não ande sozinho. Filipenses capítulo 4, do versículo 19 ao 20. Filipenses 4, de 19 ao 20. Um outro texto muito conhecido. Diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a sua gloriosa riquezas em Cristo Jesus. Quem pode dar um glória a Deus aí? A nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Diga assim comigo. Diga assim comigo. Reagir à situação. Faz assim com a mão. Reagir à situação. Pedir ajuda. E por último, reconhecer o que tenho. Às vezes, irmãos, nós queremos aquilo que nós não estamos preparados para ter. Às vezes a gente perde muito tempo orando o que a nossa alma quer. Às vezes a gente entra numa esfera de pedir aquilo que o Senhor não tem interesse de nos dar. Já falei várias vezes, os pastores que aqui ministram também falam sobre isso. Deus não derrama da sua glória em altar rachado. Deus não derrama da sua glória em altar rachado. Nós precisamos aprender isso. Em 2 Reis 4, no versículo 2, a parte B, ela diz para o profeta exatamente assim: ó, o que eu tenho são vasilhas e um pouco de azeite. Nós precisamos valorizar o que está nas nossas mãos. Diga assim comigo: se eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, eu tenho que ser grato ao Senhor. Irmãos, a multiplicação do Senhor não está não ter nada. A multiplicação do Senhor está em você ter o necessário. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Pastor, mas é porque eu queria ganhar mais. Irmãos, uma coisa é ganância, outra coisa é ambição. Se você tem ambição de ganhar mais, faça por onde que o Senhor vai te honrar. Se você tem ambição de ser um grande empresário, faça por onde Deus vai te honrar. Se você quer chegar num cargo mais alto dentro da sua empresa, faça por onde. Ambição é de Deus, a ganância que não. A ambição faz a gente pensar aquilo que Deus quer que a gente pense. Eu quero agradar ao Senhor. Salmo 37:4. Agrada-te do Senhor e Ele realizará o desejo do teu coração. Mas eu preciso agradecer o que tenho e parar de murmurar e reclamar, porque eu estou vendo a grama do vizinho mais verde e estou esquecendo de cuidar da minha. Essa mulher entendeu de tal forma que o seu senhor, o profeta disse assim: pega tudo isso,
vai para dentro da tua casa, fecha a porta e começa a derramar. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? O que Deus quer fazer contigo, não é todo mundo que vai ver, é só aqueles que estão contigo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E até nisso a gente precisa aprender, porque muitas vezes a gente quer postar para todo mundo que Deus está fazendo as coisas, e não é assim que acontece. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe que se você pegar aquilo que Senhor, eu estou pedindo tanto, irmãos, já parou para agradecer da mesma proporção do que você está impedido? Você acha que no coração de um pai, quando trabalha para entregar algo para o filho, e o filho olha e fala assim, só isso? Você acha que as coisas de Deus, quando olha para o seu coração e para o meu, e a gente começa a reclamar daquilo que Ele já nos entregou? Gente, Deus entregou o seu único filho. Diga assim comigo, único. Diga assim comigo, Ele entregou tudo. Fala, entregou tudo. E sabe o que Ele tem pedido a você? Um coração sujeito a Ele. Você acha que Deus quer seu filho? Você acha que Ele vai chegar com você como fez com Abraão lá atrás? Talvez peça. Não vou entrar no mérito da discussão. Mas cuida com aquilo que tem sido prioridade no teu coração. Só cuida. Levanta-te todo dia e diga assim, Senhor, o que realmente na minha vida é importante para Ti? Eu não estou dizendo que você tem que largar tudo que você está fazendo. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui em cima. Eu não estou dizendo para você largar tudo que você está fazendo e a partir de hoje então você passa a ser uma pessoa vestida de branco e na rua. Não. É justamente o oposto disso. Eu estou falando para você entender que se há incerteza na sua vida, você precisa entender que o Senhor já te deu respostas em nome de Jesus. Diga assim comigo, preciso pedir ajuda. Fale forte, preciso pedir ajuda. Preciso reagir à situação e reconhecer o que eu tenho. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, meus irmãos, o Senhor tem falado muito comigo sobre o que Ele procura ainda nesses dias. A procura do Senhor não terminou. Ele continua procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele continua. Cada um de nós tem uma forma específica de atrair Deus, porque você é único para Ele. Bota a mão assim no seu polegar e diz assim, não existe outro como eu. Se Ele te fez único, você tem algo especial que atrai a presença dEle. Pastor, eu vivo uma incerteza no relacionamento, eu vivo uma incerteza dentro da empresa, eu vivo uma incerteza dentro da igreja, eu vivo dentro de mim, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você, começa a repreender, porque é um espírito de confusão na tua mente, que quer tirar daquilo que Deus está construindo dentro de você. Eu tenho certeza, irmãos, absoluta, como 2 mais 2 são 4, que quando a gente se rende ao cuidado e o favor de Deus, literal, passa a fazer da nossa vida um lugar onde o Senhor pode vir e habitar. Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Jeremias diz que eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Ele pensa melhor do que nós mesmos. Quem crê assim, diga amém. Eu queria que você fechasse seus olhos, em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma canção. E se essa palavra de alguma forma falou o teu coração, comece a orar ao Senhor. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente. Quero que você ore e entregue o seu coração ao Senhor dessa forma como você entendeu. E eu tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas para a tua vida. E Ele já prometeu isso em nome de Jesus. Aleluia.